aqui no último culto da família de 2024. E o Senhor me deu uma palavra que falou muito forte ao meu coração. E nós pregamos aqui sobre Naamã. Os 7 mergulhos que Naamã deu. Amém? Lembraram? E durante o mês de janeiro inteiro, né, mãe? Durante o mês de janeiro inteiro, o Senhor continuou queimando o meu coração a respeito de Naamã. E depois o que eu vou falar para vocês hoje aqui também, ligando ao que o Senhor vem ministrado ao meu coração. Eu quero falar uma coisa para você que não me importa, não me interessa o jeito que você chegou aqui hoje. Só foi falado desde o início que nós sairíamos aqui encharcados. E para você se encharcar, ou você toma uma chuva muito forte, ou você precisa mergulhar. Tá entendendo? Para ser encharcado, ou é uma chuva muito forte, ou você precisa mergulhar. Para a chuva cair, não depende de mim. Para a chuva cair, nós dependemos do Senhor que manda a chuva. Mas para mergulhar, é preciso posicionamento e decisão. Mas eu quero falar, você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, encharcado. E no livro de 2 Reis, como você já deve saber, no capítulo 5, antes de nós lermos, eu quero relembrá-los dos 5 mergulhos que Naamã deu. O primeiro mergulho foi o confronto consigo mesmo, o ego. O segundo mergulho foi o mergulho da obediência, porque ele estava obedecendo uma ordem que o Senhor deu através da vida de Eliseu. O terceiro mergulho, o mergulho da humildade, deixando a sua arrogância de lado, todo o seu traje de lado, tudo que ele era, deixando o seu orgulho e mergulhando. O quarto mergulho, que nós estamos ali, entre metade ali e tudo mais, o da perseverança. Porque ele poderia ter parado ali, já mergulhei 3 vezes, não deu certo? Não, mas eu vou persistir mais um pouquinho. Quarto mergulho, o mergulho da perseverança. O quinto mergulho é o mergulho de fé. Porque está faltando só um pouquinho para alcançar o meu milagre. Então eu preciso ter fé. O sexto mergulho é o mergulho do entusiasmo. Por quê? Porque a gente já teve fé, nós já obedecemos e agora nós estamos entusiasmados. Porque sabemos que falta só mais um mergulho para que algo aconteça. Amém? E o sétimo mergulho é o mergulho da vitória, é o mergulho da cura. Amém até aqui? Já contei a história de Naamã para você. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho diferente. Vamos falar dele. Quero falar sobre ele. Porque Deus ministrou muito ao meu coração sobre isso. Mas eu quero falar com você sobre uma pessoa. Que muita gente não fala dela. Mas eu quero relatar o teu coração nessa noite. 2 Reis, no seu capítulo 5. E no seu versículo 2. 2 Reis, capítulo 5, no versículo 2, diz assim: E os sírios haviam saído em companhias e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, ou uma menina, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós lemos aqui a tua palavra, muitos aqui já conhecem essa história de cor e salteado. Mas nesta noite, Senhor, eu quero que o Senhor traga, Senhor, tudo ao meu coração, a memória do meu coração, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado a respeito dessa menina, a respeito deste homem. Ó Pai, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, dos irmãos que estão aqui.
E eu te peço que o ouvido de cada um deles esteja atento nessa noite para ouvir e para também entender tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações nessa noite. E você pode se assentar aplaudindo ao Senhor Jesus. É para Ele. É para Ele. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Irmãos, o capítulo 5 vai relatar que havia um homem chamado Naamã, na qual eu já disse aqui que Naamã significa agradável na sua origem hebraica, na qual eu já disse da outra vez a importância de sabermos o significado do nome. Quando nós vamos dar para o nosso filho, nós vamos procurar o que significa tal nome. Não é verdade? Você não vai colocar um nome porque você achou bonito. Ah, eu achei bonito, mas antes mesmo de você colocar esse nome no teu filho, você vai procurar o significado dele, certo ou não? Ok. E Naamã significa agradável. Esse homem de origem, com seu nome de origem hebraica, agradável, era um homem poderoso, era um homem inteligente, era um homem muito forte e valente. Porém, a palavra vai nos dizer que, porém, ele era leproso. Pastora Débora, e o que é a lepra? Hoje conhecida como hanseníase, para muitos. Algumas manchas, e depois algumas feridas, e essas feridas vão aumentando, e coça. Tem toda uma história. O que se fazia com um leproso em Israel? Ele era afastado, ele era tirado da sua casa. Mas aquele homem não, até porque ele não vivia com o povo de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui no versículo 2, que quando eles estavam retornando para a Síria, eles levaram consigo uma menina. E o Senhor chamou a minha atenção sobre esta menina. Esta menina que foi tirada dos seus pais. Essa menina que foi tirada do seu convívio de amizade. Essa menina que foi tirada do seu círculo de familiar. Naquele momento que ela é levada cativa para a casa de Naamã, eu acredito que todos os sonhos e projetos dessa menina ficaram lá em Israel. Uma menina agora, Robson, que é tirado do seu seio familiar. Que agora não sabe o que vai acontecer com os seus pais. Não sabe o que vai acontecer com os seus irmãos. Não sabe qual é o seu futuro. Eu quero falar para você nessa noite que entrou aqui sem saber o que fazer, o que será do teu futuro. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que aonde você estiver, se você guardar os mandamentos do Senhor, você será a boca de Deus, mesmo em terra estranha. Agora calcule comigo, uma menina. A Bíblia aqui não fala quanto tempo levou para que essa menina percebesse que o seu senhor era leproso. Pode ser que tenha sido no mesmo dia, ou pode ser que tenha levado meses. A Bíblia não fala quanto tempo foi. A Bíblia só relata que este homem, quando ele chegava em casa, ele tirava a sua armadura, tirava a sua capa, e apenas quem o conhecia, quem sabia dele e deste problema que ele carregava, era a sua casa, era a sua família e era o rei. Tem muitas pessoas aí fora que quando saem das suas casas, botam uma capa, escondendo toda a lepra, escondendo tudo aquilo que um dia carregou, que carrega. Coloca ali a sua capa e fala, ninguém vai ver. Só que além de Deus, os teus familiares, os teus próximos, sabem bem quem você é. E este homem que era poderoso e valente, para muitos lá fora, dentro da sua casa, ele tinha que mostrar quem ele realmente era. E você? Será que você está como Naamã?
colocando capas por cima de si, para que ninguém veja os teus ferimentos? Para que ninguém veja a situação que você está vivendo hoje? Será que você, como Naamã, para muitos tem se mostrado forte, para muitos tem se mostrado o poderoso, mas quando você chega na tua casa e quando você tira tudo isso, que faz com que você esconda quem você é, Deus, Ele não está preocupado com a forma que você vem até Ele, mas Ele está preocupado com a forma que você vai ficar diante dEle. Porque hoje o que nós mais ouvimos é: venha como você está. A Bíblia fala, pode vir, venha como está. Mas a Bíblia também fala que nós temos que negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Então tudo isso que a gente esconde muitas vezes, nessa noite o Senhor quer tirar. E Deus não vai tirar expondo você aqui na igreja, falando que você carrega isso, aquilo e tudo mais. Deus, Ele quer te libertar no teu interno. Deus quer te libertar lá na tua casa primeiro, porque não adianta nada eu pegar esse microfone e ministrar lindas palavras aqui, e quando eu chego lá na minha casa, o que mais sai da minha boca são palavras torpes e errôneas. Palavras que desagradam ao Senhor, carregando todo o mal dentro de mim. E o Senhor quer que eu caminhe diante da presença dEle, vivendo uma vida curada, transformada. Quando nós vemos Naamã e quando essa menina fala para a sua senhora, o que eu quero falar sobre essa menina? Uma menina que não tem nome. Você pode procurar onde você quiser, você não vai achar o nome dessa menina. Sabe por quê? Porque não é o teu nome que vai ficar marcado na história, mas o que você fez para o reino. Essa menina não tem nome, só fala que foi uma menina. Uma menina. E quantas pessoas hoje em dia, a única coisa que querem é que deixe lá estampado: aqui jaz Débora Rodrigues Xisto, uma grande mulher de Deus, uma serva do Senhor, uma pastora, fulano de tal, que fez isso e aquilo. Eu prefiro que o meu nome não esteja lá, mas que quando lembre, fala assim: aquela mulher pôde ser usada pelo Espírito Santo de Deus, e eu fui alcançada muitas vezes através de uma palavra ou através de um louvor. Essa menina tinha tudo para olhar para Naamã e falar assim: tá vendo? Como Deus é bom. Tá vendo? Me tirou da minha casa, me tirou da minha família, agora tá aí, ó. É todo leproso, doente, todo ferido. Só que essa mulher, essa menina, quando ela olha para ele, ela não se lembrou da dor que ele causou a ela. Ela não se lembrou que esse homem, juntamente com os filhos, tiraram ela da sua casa, tiraram ela dos seus amigos, tirou da sua família. Ela só lembrou que ela tinha um Deus que podia curar ele. Muitas pessoas hoje, quando se lembram de alguém que fez mal a ele, que fez mal a ela, a única canção que vem na minha mente agora é: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Alguém já cantou essa música? Eu confesso, Débora, quando eu tinha 18 anos, porque essa música foi lançada quando eu tinha 17, mais ou menos. E eu cantava essa canção, e eu cantava, irmão. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê lá na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e eu vou estar lá no palco. Vai olhar e vai ver Jesus brilhando em mim. E você cantava. Quando nós escutávamos essa canção, a nossa maior alegria era falar que Deus ia nos exaltar.
E quem nos humilhou, quem nos afrontou, quem muitas vezes liberou palavras de maldição sobre a nossa vida, teriam que ver que Deus era conosco. Mas eu quero falar para você nessa noite, que muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, Deus pode fazer por você. Mas tira isso do teu coração nessa noite, porque Deus quer te curar, e nessa noite você precisa liberar perdão. Aquela menina liberou perdão sobre a vida de Naamã. Se o meu Senhor estivesse lá diante do profeta, se ele estivesse lá, o Senhor Deus o curaria. Sabe por quê? Porque ela não olhou quem fez mal a ela. Ela só lembrou de o Deus que ela servia e o que Deus poderia fazer na vida daquele homem. Que nessa noite você seja curado em todas as tuas emoções. Que nessa noite você seja curado em todas as tuas frustrações. Quantas pessoas sobem no altar hoje em dia, ou até mesmo nas suas redes sociais, gostam de subir e atacar, gostam de subir e afrontar. Quantas pessoas, quantas irmãos, é demais isso. Mas eu quero lembrar sempre desta menina, que mesmo em meio à sua dificuldade, mesmo estando em terra estranha, mesmo não estando perto da sua casa, da sua família, ela se lembrava do Senhor. Ela buscava o Senhor e não deixou que ódio, não deixou que mágoa, não deixou que nada invadisse o seu coração e não mudasse quem ela era. Não mude quem você é, independente de onde você esteja. Não mude quem você é, independente do lugar que o Senhor permita que você vá. Às vezes o lugar que você está hoje não é do teu agrado, mas Deus te colocou ali para te fortalecer e te mostrar que existe Deus em Israel. Existe um Deus que pode curar, existe um Deus que pode libertar, existe um Deus que pode transformar, existe um Deus que pode restaurar, e independente da minha escolha, Ele continua sendo Deus. A circunstância tem paralisado você. Eu não vou fazer isso, porque eu queria fazer aquilo. Eu queria hoje estar brincando com meu irmãozinho. Eu queria hoje poder tomar um café da manhã com a minha mãe. Mas eu estou aqui, tendo que trabalhar como uma escrava. Eu tenho que estar aqui cuidando de uma mulher que não é minha mãe. Ajudar uma mulher que não é minha mãe. Você acha que foi fácil para aquela menina, irmão? Olhar com um olhar de amor, com um olhar de um cristão de verdade, de alguém que conhecia o Deus que servia, a ponto de saber, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que se ele se apresentar diante do profeta, o profeta vai orar ao Deus que eu sirvo e ele vai ser curado. Você precisa entender uma coisa. Não é o lugar que define quem é você, mas você define o lugar onde você está. Falei com os jovens hoje, e tem muitos jovens que estão aqui que não estavam no ensaio hoje. Sábado tem ensaio 5h30, conto com vocês. E eu estava falando com os jovens que essa semana, eu conversando com algumas professoras, foi proibido os celulares na escola, nas salas de aula, sim ou não? Graças a Deus por isso. E não adianta os jovens ficar bravos comigo não, porque na minha época nem celular eu tinha. Não, Ivan? Eu não tinha celular. Foi proibido o celular na escola. Obedeça. Escola é lugar de aprender. Não é lugar de você ficar brincando. E o que eu falei para os jovens aqui foi o quê? Uma das professoras falou comigo e falou assim: Débora, proibiram o celular, mas tem alunos levando o jogo de Uno para jogar na frente do professor. Olha a afronta. Ah, mas pastoras são jovens que não são cristãos. Amém, que o Senhor, que eles tenham um encontro com o Senhor também.
mas que os jovens dessa casa sejam luz aonde eles estiverem. Se alguém convidar vocês para jogar Uno, fala: eu não vou jogar porque eu vim aqui para estudar. O lugar não pode definir quem você é, mas quem você é vai definir o lugar aonde você está. Você jovem precisa ser luz aonde você estiver. Você mulher precisa ser luz aonde você estiver. Você homem precisa ser luz aonde você estiver. Seguir regras, seguir princípios. Esta menina seguia princípios. Qual o princípio, pastora Débora? Ela sabia que tinha um Deus, que independente de onde ela estava, ela sabia que o Senhor estava com ela. Em terra estranha, mas sendo usada por Deus. Uma casa que não era dela, mas sendo usada por Deus. Estando no meio de uma família que não era a dela, mas ela amando, porque isso, irmão, não pode ser chamado de outra coisa. Só pode ser amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu imagino essa menina falando: Senhor, eu não queria estar no lugar dele. Eu não quero estar no lugar dele. Mas eu imagino que essas feridas devem doer. Essas feridas devem coçar. Ficar com essa capa o dia todo deve incomodar. Senhor, então me dê uma oportunidade de ser bênção na vida deste homem. Que o Senhor te dê a oportunidade para ser bênção na vida daqueles que um dia puderam te fazer mal. Que você seja luz aonde você estiver, para que quando o Senhor te der a oportunidade, você libere palavras de vida na vida de outras pessoas. Ah, como é difícil falar que nós amamos o nosso próximo, não é verdade? É fácil eu olhar aqui para Marcele e falar assim: eu amo a minha amiga. É fácil eu olhar para minha mãe e falar: eu amo a minha mãe. Mas como eu vou falar que eu amo alguém se eu nem conheço? E próximo é o quê? O que é o próximo para você? Olha para o teu lado aí agora. Hoje, ele é o teu próximo. Tem ninguém do seu lado? Aí o Robson. Quem é o próximo? Quem está perto de mim. E eu tenho que olhar para essa pessoa e amar a ela assim como eu me amo. E essa menina amava a si mesmo. E ela sabia do Deus que servia. E ela liberou esse amor ao seu próximo naquele momento que era Naamã. Um homem de significado, de agradável. Todo ferido, pastor Manuel. Todo machucado, cheio de marcas. Quantas histórias Naamã tinha. Quantas coisas esse homem precisou passar para poder esconder aquelas marcas. Quantas e quantas situações esse homem precisou enfrentar para que ninguém olhasse para ele e falasse: lá vai o leproso. Lá vai o que se esconde através da sua capa, da sua armadura. Lá vai ele. Mas não. Essa menina, com muita fé em seu coração, com muito amor em seu coração, pôde olhar para ele e falou assim: não, eu não quero ver ele assim, porque eu sei que eu tenho um Deus que pode curá-lo. Nessa noite o Senhor te convida a deixar o teu orgulho de lado. Nessa noite o Senhor te convida a deixar o teu eu de lado. Nessa noite o Senhor te convida a haver uma transformação dentro de você, para que você possa transbordar na vida das demais pessoas. Independente de onde você estiver, independente do lugar onde você estiver, independente da canção que vai estar tocando, independente das pessoas o que vão estar falando, você vai ser o que Deus colocou você para ser lá. Você não nasceu para ficar vivendo escravizado. Deus te chamou para viver uma vida livre diante dEle.
A Bíblia não fala o que aconteceu com essa menina depois. A Bíblia só fala que ela só fez o que o seu coração mandava. Eu preciso apresentar um Deus para ele. Eu preciso levar um Jesus para ele. Eu preciso que esse homem seja curado para que ele saiba que o meu Deus é verdadeiro. A Bíblia vai nos dizer que ele vai até o rei, pede ao rei, para que o rei envie uma carta para o rei de Israel, para que ele possa se apresentar. Chegando a carta ao rei de Israel, o rei de Israel lê toda aquela carta, ele rasga as suas vestes, ele fala: por um acaso sou eu Deus, para que possa curar ele? O profeta Eliseu ficou sabendo. Notícia corre, viu, irmão? Notícias correm. Desde lá de trás as pessoas falam, e falam bastante. Mas quando for para o nome do Senhor Jesus ser engrandecido, que você fale mesmo. Seja a boca de Deus e fale mesmo. Se for uma coisa que não acrescenta em nada, já para por ali. Acaba ali. Mas se for algo que vai edificar alguém, que vai edificar uma nação, porque foi isso que aconteceu, simplesmente espalhe. E chega ao ouvido do profeta Eliseu. Aí ele fala assim: pode falar para ele vir aqui, para que ele saiba que existe profeta em Israel e que existe um Deus que pode fazer. Ele chega lá com a sua armadura, coberto, esperando que o homem de Deus colocasse a mão sobre a sua cabeça para que ele fosse curado. O profeta nem chega diante dele. Fala para Geazi: vai lá, fala para ele se banhar, mergulhar 7 vezes lá no Jordão. Aí ele vai ser curado. Naamã sai e vai. No meio do caminho ele fala assim: que absurdo. Como que pode eu sair lá da minha terra para vir aqui? Eu achei que ele sairia, invocaria o nome do seu Deus, colocaria suas mãos sobre mim e eu seria curado. Agora ele me manda banhar no Jordão, justo nesse rio. Não vou. Tem rios mais limpos. Não vou. Se você é Naamã, esteja com o teu ouvido atento também, para ouvir algumas pessoas que vão chegar para você e vão falar assim: escuta, se ele te pedisse coisa mais difícil, você não faria? Ele só falou para você mergulhar 7 vezes no Jordão. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus te pediu uma coisa tão simples e você está relutando para fazer. Mas Deus me mandou aqui para que hoje eu fosse uma serva dele, para falar para você: se ele falasse para fazer uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Vai lá, obedece o que ele está te mandando fazer, porque quando você obedecer, você vai viver grandes coisas em Deus. Você vai viver grandes coisas em Deus através da tua obediência. A Bíblia fala que ele vai lá: tá bom então, vou lá. E ele mergulha. E como eu já disse aqui, os 7 mergulhos que ele deu, que o Senhor ministrou ao meu coração, mergulhando, confrontando-se consigo mesmo, falando: olha o que eu estou fazendo, isso é uma loucura. Se mais alguém ver, vai achar que eu estou doido. Jordão sujo, largado aqui, esse povo não cuida, olha o que eu estou fazendo. Mas deixando o teu ego de lado e obedecendo no segundo mergulho, sendo humilde. Irmão, tira da sua mente o que é humildade. Tem muita gente que ainda está atrelada à humildade, a como se veste, ou a como fala, a como anda, a casa que tem, a roupa que tem, o sapato que tem, o carro que tem. Isso não é humildade.
Muitas pessoas têm aí um carrinho qualquer. Está até dando uns trancos assim, ó. Mas a soberba está lá em cima. Não tem humildade nenhuma. E algumas pessoas estão aí tendo seus carros muito bons e fazendo que aquele instrumento seja instrumento para levar outras pessoas à casa do Senhor. Muda um pouco do que é ser humilde. Perseverando, não vai ser fácil a caminhada. Muitos vão te julgar, muitos vão questionar, mas eu quero falar para você: persevera mergulhando. Mergulha mais um pouquinho, falta pouco. Falta pouco para você alcançar. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu imagino Naamã dando esse mergulho e olhando, falando: ainda tem manchas em mim, ainda existem feridas em mim, mas eu não estou vendo aqui ainda. Mas agora, com fé, eu posso olhar e ver: está começando a sumir uma manchinha aqui, está começando a sumir uma ferida ali. O teu olho não está vendo, né, irmão? Não está enxergando, não está na tua cara, né? Mas cadê a tua fé? Com o teu olho da fé, passe a enxergar nessa noite que essas feridas o Senhor está limpando, tirando uma por uma. Oh, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, não chegou ao teu coração, é isso que Deus tem para você. Dá para você ficar entusiasmado agora? Dá para você ficar entusiasmada agora? Porque está faltando só um pouquinho, você já está no 6º mergulho. Você já veio para o 6º mergulho nessa noite. Falou: Senhor, eu estou indo lá, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para liberar o meu coração. Senhor, eu estou indo lá, porque eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas. Eu passei por grandes situações até aqui. Passei por humilhação, passei. Mas eu não me esqueci, jamais vou me esquecer de quem é o Senhor na minha vida. E no 7º mergulho a vitória vem. No 7º mergulho a vitória vem. E eu já começo a imaginar aquela menina lá da casa, quando ela fica sabendo que Naamã tinha ido ao encontro do profeta. Imagina agora comigo essa menina, porque criança é entusiasmada, irmão. Criança, quando você fala uma coisa para ela, ela já fica naquela: será que deu? Ai, e agora? E agora vai? E agora vai chegar? Já chegou? E agora? E agora? Prometa uma coisa pro Natan para você ver. O Natan, um tempo atrás, uma pessoa, não vou falar o nome, prometeu que ia trazer lolô para ele. Lolô, você fala como você quiser. Aquele chocolatinho da vaquinha. E todo dia ele falava assim: mãe, a tia lá falou que vai levar chocolate para mim no culto. Bom, ele ficou a semana inteira falando. E eu vou falar um negócio para você: tinha chocolate lá em casa. O mesmo. Eles têm uma regrinha em casa, eles podem comer chocolate, eu deixo. Tinha o mesmo chocolate lá em casa, mas uma tia falou que ia trazer lolô para ele no próximo culto. A semana inteira ele ficava: mãe, a tia vai levar, mãe, a tia vai levar. Falei: Natan, mas tem lolô aqui. Mas a tia falou que vai trazer para mim lá, não sei de onde. Eu imagino essa menina, Emerson, a cabecinha dela, Marcele. Ele foi lá. Agora ele vai ver. Agora ele vai ver o Deus que eu sirvo. Agora ele vai conhecer o meu Deus. Deus vai curar ele, ele vai voltar aqui sem marca nenhuma, porque eu creio no meu Deus. Ela vai para lá, ela vem para cá, ela vai para lá e vem para cá, esperando para que o seu Senhor chegasse novamente. Isso sou eu imaginando, né, pastora Beth? Você pode se entusiasmar, porque Deus vai dar uma vitória tão grande na vida daquele que você tem orado, que você tem clamado, que você tem buscado, porque você sabe o Deus que você serve.
essa menina para lá, para cá, para lá, para cá. Naamã é curado. E passado esse tempo ele volta para sua casa. Quando ele chega diante do rei, e ele se apresenta diante do rei curado. Agora, Newton, sem nenhuma marca, sem nenhuma ferida. E ele fala: verdadeiramente, existe um Deus em Israel. Através da vida daquela menina, que poderia usar a sua dor para fazer mal, ou até mesmo para desejar o mal, ela liberou vida sobre a vida de Naamã. Naamã foi curado, restaurado da sua lepra. E quando ele volta diante do rei, o rei tem que reconhecer que existe o rei dos reis, e que cura, e que salva, e que liberta. Ninguém vai adorar a outro Deus senão o Deus de Israel. Porque não tem como uma pessoa que viveu um grande milagre da parte do Senhor Deus não voltar para agradecer e querer falar para outras pessoas também do que o Senhor fez, do milagre, da restauração que Ele fez. Não tem como, irmão, você tentar fugir do propósito que o Senhor alinhou sobre você. Não adianta mais tentar se esconder. Nenhuma capa nessa noite vai permanecer. Você vai sair daqui curado, transformado, renovado, restaurado, liberto. E como aquela menina, acreditando, confiando, esperando e sabendo que o Senhor irá fazer infinitamente mais daquilo que você pensou ou imaginou. Porque na mente daquela menina, ele apenas seria curado. Na mente daquela menina, ele apenas seria liberto. Eu acho que aquela menina nem imaginou a proporção que isso tomaria, a proporção que a atitude que ela teve tomaria. Toda uma nação teve que se render ao Deus de Israel. Ela não tinha nome, ela não tinha nome, mas deixou uma história que há mais de 2000 anos ela é contada e ela será lembrada. Daquela que não deixou a sua dor dominar o seu ser e mudar o seu interior daquilo que ela era em Deus. Não deixe que as circunstâncias, que as situações, que as tribulações, que as falácias mudem aquilo que você carrega em Deus. E quando você entender que não depende só de você, mas do que Deus quer fazer, e o que Ele vai fazer vai mudar não apenas a tua história, mas a vida daqueles que te cercam, a vida daqueles que estão próximos a você, e até mesmo aqueles que você nem viu, que você não conhece, mas que saberão o que Deus fez através da tua vida. Mesmo sem nome, deixando história. Mesmo sem nome, deixando um legado. Mesmo sem nome, fazendo a obra do Senhor. Não depende de título, não dependo de cargo, eu dependo daquele que me chamou. E para você, Naamã,
que entrou aqui nessa noite com capas, escondendo muitas feridas, muita coisa que você carrega, se escondendo de tudo, mostrando muitas vezes aquilo que você nem é. Deus manda você tirar essa capa nessa noite e mergulhar, 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 insistindo, perseverando, ou se entusiasmando, obedecendo, deixando o seu ego de lado, reconhecendo aonde você chegou. E se você chegou onde você chegou, foi porque Deus também te colocou ali. Mas Deus te chama nessa noite a tirar essa capa, tirar essa capa e apenas mergulhar. Ele não está pedindo uma coisa difícil para você, e nem complicado, irmã Daiane. É uma coisa simples. Só tira a capa. Só tira a capa. Só tira a capa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: tira a capa. Tira a capa. E mergulha nessa noite. Oh. E quando você for se levantando, conforme você for sentindo agora que você está mergulhando na Namã, vai se colocando de pé. Deu um mergulho, já vai levantando. Deu o segundo mergulho, Namã, vai se levantando. Ei, menina, a sem nome, continua no seu entusiasmo, porque Namã está se mergulhando lá. Mergulhou primeiro, se levanta. Se levanta. Eu quero te convidar nessa noite a se levantar. Mergulhou? Levanta. Mergulhou? Levanta. Mergulhou? Levanta. Mergulhou? Levanta. Mergulhou? Levanta.